Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Shalom, Adonai. Que o poder de Deus venha se manifestar na sua vida, meu amigo, minha amiga, nessa manhã. Aleluia. Que a graça de Deus, aleluia, venha te alcançar. Que as bênçãos de Deus venham ser derramadas sobre a sua vida. Estou com uma palavra da parte de Deus, aleluia, uma meditação, aleluia, qual ao meu coração, ao teu coração. Eu não sei como que se encontra a sua vida, aleluia. Eu não sei como que se encontra a sua vida, mas Deus, Ele sabe. E eu estou com uma palavra da parte de Deus para você. É Deus dizendo que eu estou contigo. Aleluia. Jesus, Ele disse que Ele ia partir, mas Ele ia estar conosco até a consumação dos séculos. Se você serve um Deus vivo, se você serve um Deus poderoso, um Deus que vive, o Criador, Ele está com você. Nós temos que ter fé. A fé é uma das armas mais poderosas que nós temos, é a fé. É uma arma que não tem igual, é a fé do ser humano. O diabo não quer que você venha colocar sua fé em ação. Você tem que ter fé. Aleluia, eu não sei a qual situação você se encontra, mas você tem que ser fé que Deus, Ele vai mudar a tua história. Você vai sair dessa situação hoje. Preste atenção nessa palavra, a qual eu vou estar sendo bem breve. Que se encontra em Marcos 4, no versículo 35. É uma palavra bem conhecida, mas é uma palavra que se renova. Deus, Ele usa da maneira que Ele quer. E Ele vai me usar tremendamente, aleluia, para trazer essa palavra para você. E você vai entender que Ele está com você. Ele está com você nessa luta, Ele está com você nessa tempestade, Ele está com você nessa guerra. Porque Jesus disse que a peleja nossa não é nossa, é dEle. A perseguição que nós sofremos, as lutas não é nossa, é dele, porque é por ele. O diabo, ele nos persegue por causa de Jesus. O diabo quer destruir a minha e a sua família por causa de Jesus, porque ele odeia Jesus, ele odeia Deus. Então ele nos persegue. Então Jesus, ele disse que a peleja é dele, quer dizer, a luta, as batalhas nossas é dele. É dele quando você crê nele, quando você busca ele. Olha só. Vamos estar orando ao Senhor, feche teus olhos. Soberano e querido Deus, eterno e querido Pai, estou aqui nessa manhã como ministro da Tua Palavra. Desde já te agradecendo por mais um dia, tá enxergando, tá falando, tá andando, Pai. Te agradecendo, Senhor, aleluia, por estar vendo a luz do sol, por estar falando, meu Deus. Quantas pessoas querem falar, querem enxergar, querem andar, estão no leito de dor, Pai. Quantas pessoas querem, aleluia, papai amado, pai querido, ouvir, pai, e não ouve, papai. O Senhor tem nos dado esse privilégio, então eu te agradeço, meu pai. Eu te agradeço pela saúde, meu pai. Eu te agradeço por ser um ministro da tua palavra. Eu louvo ao Senhor, clamo ao Senhor pela vida desse irmão, dessa irmã, meu pai. Mas eu não sei o que está acontecendo, Pai. Na vida desse irmão, dessa irmã, o Senhor sabe, Pai. Então entra com providência, Pai. Em nome de Jesus, porque a Tua palavra diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então vá de encontro com a vida desse irmão, dessa irmã. Arranca a opressão, arranca todo o mal, toda a obra do maligno. Arranca o desânimo, arranca a depressão. Arranca, papai amado, a calúnia. Arranca toda a força das trevas contra a vida desse irmão e dessa irmã agora. É no nome de Jesus eu repreendo todo o mal. Em nome de Jesus, sai. Vamos à palavra. E naquele dia, já sendo tarde, disse-lhe: passamos para outra banda. E eles, deixando a multidão, levantaram consigo assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantando-se um temporal e um vento, subiu as ondas para cima do barco de tal maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre a almofada. E despertaram-lhe, dizendo-lhe: mestre, não se dá que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta. E o vento se aquietou e houve uma grande bonança. O que Jesus estava ensinando para os discípulos ali? Jesus, ele chama os discípulos para ir ao mar.
E ali você percebe que a palavra diz que existia outros barquinhos. O que você entende com isso? Que nós estamos no mundo, aleluia, rodeado de pessoas, de seres humanos. Aleluia. Mas a palavra diz que se levantou uma grande tempestade. Não é diferente na minha e na sua vida. Você está rodeado de pessoas. Você não conhece o coração das pessoas que estão ao seu redor. Você não conhece os pensamentos das pessoas. Mas a palavra diz que se levanta uma grande, aleluia, tempestade. Essa tempestade, ela pode estar se levantando contra a sua vida. Essa tempestade significa o quê? Uma perseguição, uma calúnia, uma inveja. Aleluia, um olho gordo, uma pessoa que quer ver o teu mal. Aleluia, Jesus, ele disse que no mundo nós seríamos perseguidos, no mundo nós teríamos aflição, mas ele estaria conosco. Você vê que o interessante nessa palavra é que Jesus, ele coloca uma almofadinha ali, e aleluia, ali ele descansa. Por quê? Porque Jesus, ele não se preocupou com o mundo, com as perseguições, com a luta, porque ele sabia que Deus estava com ele. Então você tem que entender que Deus está com você nessa luta. Talvez você está passando por uma luta no teu trabalho, talvez você está passando por uma luta no teu casamento, talvez você está passando uma luta com um vizinho, talvez você está passando uma luta numa concorrência, numa área financeira, no teu comércio. Eu não sei a luta, eu não sei a tempestade que se levantou contra a sua vida. Mas se você estiver com Jesus, essa tempestade vai passar. Os discípulos se apavoraram. Jesus estava ensinando para os discípulos que ele estava com ele. E aqui, através dessa palavra, Jesus, ele manda dizer que ele está com você. Ele está vendo a perseguição, ele está vendo a calúnia, ele está vendo a luta, ele está vendo aquele que quer se levantar contra você, mas ele está com você. A tempestade veio na vida de Eliseu. A Bíblia diz que assírios cercaram ali, aleluia, a casa de Eliseu. Cercaram Eliseu, queriam acabar com Eliseu. Por quê? Porque ele era um homem de Deus. Aleluia, ele estava tendo encontro com Deus e Deus ali estava usando ele para alertar o povo sobre as emboscadas dos assírios. E ali os assírios, ali o rei, ali, aleluia, vão lá e envia soldado para acabar com Eliseu. Mas Eliseu fala, maior é o que está comigo do que está com eles. Maior é o que está comigo, é o que está com eles, você não está vendo? E ali a palavra diz que o servo de Eliseu não estava olhando, mas quem está conosco? Muitas das vezes você não está olhando, mas tem anjos acampados ao teu redor. Aleluia, oh glória. O ribicanta labarachurianda latecomanai, alabracanda labachanda lamanai sou. Tem anjos acampados ao seu redor. A palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, porque Deus ele envia anjos. Tinha anjos ali ao redor de Eliseu. Eliseu fala, maior é o que está conosco. Eliseu ele não temeu. Você não tem que temer, aleluia, a perseguição, a calúnia. Aleluia, você não tem que aleluia, temer o maldoso. Eu não sei qual é a tempestade que se levantou. A perseguição talvez é dentro da tua casa, é na tua empresa, é um vizinho, é uma pessoa querendo ver o teu mal. Deus, ele manda dizer que ele está enviando anjos aí. Ele está enviando anjos. Aleluia. A perseguição veio, a tempestade veio, aleluia, na vida de Davi. Davi ele era perseguido por exército. Davi ele era perseguido dentro da casa dele, mas tinha anjos acampados, tinha Deus com ele. Você vê que ali se levanta um grande gigante musculoso, a qual ali, aleluia, aleluia, eles se encontravam com medo. Os israelitas se encontravam com medo. E Davi fala, maior é o que está comigo do que está com eles. Eu vou em nome do Senhor. E Davi derrota aquele gigante. Deus ele está te dando força para, aleluia, esse gigante que se levantou contra a sua vida, esse problema que se levantou contra a sua vida, vai cair por terra. Vai cair por terra se você for em nome do Senhor. Se você for em nome do Deus vivo, do Deus poderoso. Se você dobrar o teu joelho, se você orar. A Bíblia diz que o gigante cai aos pés de Davi, cai de frente com Davi.
O problema ele vai cair na tua frente, a luta, a perseguição. Essa tempestade ela vai passar e vai vir a bonança. A tempestade veio na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Jogaram eles dentro de uma fornalha, nós vamos jogar vocês dentro. Eles não se preocuparam, porque eles sabiam que estava com Deus, que Deus estava com eles. Você tem que entender que Deus está com você, Jesus está com você, tem anjos acampados ao seu redor. Eles não se preocuparam. Aleluia. E ali aquele, aleluia, rei Nabucodonosor aquece a fornalha. A Bíblia diz 7 vezes mais. O diabo ele quer te oprimir. O diabo ele quer te colocar medo usando pessoas. Mas você tem que crer que você tem um Deus vivo, um Deus poderoso. Não foi diferente. Aleluia, ali veio a tempestade, eles se apavoraram, sendo que eles estavam com Jesus. Se Jesus estiver no barco, se Jesus estiver na tua casa, estiver na tua vida, estiver na tua família, estiver no teu trabalho, essa tempestade ela vai passar. Eu não sei o problema que se levantou contra você, o tamanho da tempestade que você fala, não tem mais jeito. Tem jeito. Tem jeito porque Jesus ele está entrando com providência aí. Jesus ele está descendo aí, aleluia, com um exército de anjos ao teu favor. Toma posse. Toma posse, os discípulos se apavoraram, talvez você está apavorado. Quem serve a Deus não tem que se apavorar. Eliseu não se apavorou, Davi não se apavorou, Sadraque e Mesaque não se apavorou. Aleluia, aleluia. Cercaram Isaías, aleluia, cercaram o povo de Deus, aleluia, queriam acabar com o povo de Deus, os assírios. Deus ele envia um anjo só, um anjo. A Bíblia diz que, aleluia, um anjo acabou com 185 mil assírios. Olha o poder que tem, aleluia, o teu Pai. Olha o poder que tem o Jesus que você serve. Oh glória! Não se apavore. Aleluia, Jesus ali leva os discípulos ali, aleluia, para ensinar para os discípulos que ele estava com eles, que Jesus ia estar com eles. Aleluia, Jesus convida ali, ele deita ali, aleluia, e ali ele fica ali, aleluia, ele permite aquela situação. Jesus, ele está, aleluia, através dessa palavra, aleluia, aleluia, abrindo os teus olhos que vai vir a luta, vai vir a perseguição, vão se levantar contra mim, contra você. Quando você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, vão te caluniar, vão te perseguir, vão querer te derrubar, vão querer acabar com os teus sonhos, vão querer acabar com o teu casamento. Mas Jesus, ele manda dizer que se você estiver com ele na tua vida, se você estiver juntinho com ele, a tempestade vai passar. Você vê que eles chamaram Jesus, se apavoraram. Mestre, você não está vendo que nós vamos morrer? Talvez você, aleluia, 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 pode estar pensando, o diabo soprando, não vai ter mais jeito, você vai perder agora, o teu casamento vai ser destruído, você vai perder o teu trabalho, o inimigo vai te derrotar, você está com medo. Jesus, ele manda dizer que ele está com você. Jesus, ele levanta e fala, por que vocês estão temendo? Eu estou aqui. Jesus, ele manda dizer para você, meu amigo, minha amiga, que ele está ao teu lado. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo com quem se levantou contra você. Não precisa ter medo do vizinho, do companheiro de trabalho. Talvez o teu marido, o teu filho se levantou, o inimigo se levantou. Não precisa temer. Basta me buscar, basta orar, basta clamar a mim. Basta abrir propósito, jejum, oração. Basta me buscar na madrugada. A palavra do Senhor diz em Provérbios, aleluia, 8, aleluia, que os que me amam, aleluia, aleluia, os que me amam e os que me buscam na madrugada me encontrarão. Você tem buscado a Deus, você tem orado ao Senhor. Os discípulos se apavoraram. Jesus falou, que isso, vocês estão se apavorando por quê? Eu estou com vocês, eu estou aqui, vocês não estão vendo que eu estou aqui? Eu estou ensinando vocês a ter fé. Eu estou ensinando a vocês repreender, eu estou dando botar autoridade para vocês repreender demônios no meu nome. Eu estou ensinando, Jesus estava ensinando eles. Talvez essa tempestade, esse problema que se levantou contra a tua vida, é Jesus te ensinando e te alertando agora para você repreender esse mal que se levantou contra a sua vida no nome de Jesus. Jesus, ele disse que no nome dele nós repreenderíamos demônio. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus, o inferno, ele treme.
Quando você pronuncia o nome de Jesus, meu amigo, dentro da tua casa, você coloca um louvor, o inferno ele pega fogo, o inferno ele estremece, os diabos ele corre, os demônios correm quando você pronuncia o nome de Jesus. Toma posse dessa palavra. Olha só aqui, ó, no 39. Olha só, no 38, os discípulos aqui, ó. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. Jesus estava ali deitado, Jesus permitiu aquela situação para eles ficar mais forte. Talvez está assim, aleluia, se levantando uma tempestade, um problema contra a tua vida, mas isso é para você ficar mais forte. É para você crer que você tem um Deus vivo, um Jesus todo-poderoso. E ali, ó, olha só, e despertaram-no. Os discípulos despertaram, se apavoraram. Jesus, Jesus, nós vamos morrer, Jesus, olha a tempestade. Jesus estava tranquilo. Olha só, e dizendo-lhe, mestre, não te importa que perecemos? Jesus levantou assim e fala para os discípulos, por que vocês estão se apavorando? Se vocês andar comigo, se vocês orar, se vocês buscar a minha presença, eu estarei com vocês, eu vou dar poder para vocês repreender o mal. Eu vou dar poder, eu vou dar autoridade para vocês. E olha que Jesus fala para eles. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta. O que você entende que essa palavra? Se você, aleluia, aleluia, clamar ao Senhor no nome de Jesus, esse mal, aleluia, eu repreendo contra a minha vida, eu repreendo essa bruxaria, eu repreendo essa macumbaria, eu repreendo esse espírito maligno que se levantou através de uma inveja, um olho gordo, uma palavra de maldição, eu repreendo. Não sei se você já ouviu falar que uma inveja é pior que uma macumbaria. Então aqui esse repreendendo é você no nome de Jesus repreender o mal. Cala-te, aquieta. Isso é para você entender que você no nome de Jesus você repreendeu o mal. É no nome de Jesus eu repreendo todo o mal, toda a força das trevas contra a minha vida. É no nome de Jesus seja quebrada toda macumbaria, toda bruxaria. É no nome de Jesus seja quebrada toda palavra de maldição. É no nome de Jesus você repreende o mal. Olha só. E olha o que aconteceu. E o vento se aquietou e houve uma grande bonança. Se você aprender a orar, se você aprender a buscar, se você crer que Jesus ele está com você, a bonança vai vir. A luta vai vir. Você tem que entender que vai vir. A tempestade, ela vai vir. A perseguição vai vir na minha luta, na minha vida, vai vir na tua vida. Veio na vida de Jesus, perseguiram Jesus. Mas Jesus estava tranquilo. Perseguiram Jesus. Caluniaram Jesus. Aleluia. Mas Jesus ele sabia que ele estava com Deus. Perseguiram os discípulos, perseguiram Eliseu, perseguiram Davi, mas eles sabiam que eles estavam com Deus, estavam com Jesus. É isso que você tem que entender. E olha aqui o que acontece no fim. Os discípulos ficam tão maravilhados com o poder de Jesus. Eles estavam andando com Jesus. Eles estavam vendo Jesus expulsando o demônio, curando o coxo. Jesus ressuscitou Lázaro. E ainda mesmo assim, muitas das vezes o diabo soprava na mente deles. E eles duvidavam de Jesus. Eles duvidaram de Jesus. Você vê que Tomé na incredulidade. Você vê que ali, aleluia, 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 os problemas vinham e eles andando com Jesus, aprenderam tudo com Jesus e nessa situação eles, aleluia, se apavoraram. Se apavoraram. E ali você vê que aqui no 41, eles ficaram indignados quando Jesus repreende aquele vento, repreende aquela tempestade. Você imagine, tudo fechado assim, o tempo fechou. De repente estava um sol, fechou tudo, aquela chuva. Talvez você ache que não tem mais jeito. Tudo se fechou, tudo se levantou, o mundo se levantou contra você. Mas Jesus ele está enviando anjos aí. Jesus ele está quebrando o mal contra a tua vida. Jesus ele manda dizer que se você tiver com ele, se ele tiver na tua vida, na tua casa, se ele tiver na tua mente, se você serve a ele, você não precisa se apavorar. Você não precisa se apavorar. É você orar, é você buscar, é você abrir jejum. Jesus ele disse, tem castra de demônio que só sai com jejum e oração. Você tem jejuado?
em prol dessa situação. Você sabia que o jejum ele é poderoso? O jejum nos aproxima de Deus. Jejum chama o reino de Deus ao nosso favor. É Deus falando aqui. Eu não sei o que está se passando na sua vida. Abre um jejum em prol dessa situação. Talvez é um levante no teu casamento, talvez é um levante no teu trabalho, talvez é um vizinho querendo ver o teu mal, querendo ver você destruído, talvez é um companheiro de trabalho, talvez é uma necessidade, talvez é uma enfermidade que aos olhos humanos o médico te desenganou. Abre um jejum em prol dessa situação. Abra um jejum, meu amigo, se possível pela manhã, que você já vem da noite, aleluia, sem se alimentar. De manhã você dobra o joelho e abre um jejum, fala com o Senhor sobre essa situação, conversa no particular. Eu abro o propósito com o Senhor, eu não aceito isso na minha vida, eu não aceito, eu sirvo o Senhor, eu abro esse propósito em prol dessa situação. Ora! E fica ali, aleluia, uma parte do teu dia ali lendo a Bíblia, orando, escutando louvor, aleluia, o máximo de tempo que você puder, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 10 horas, o máximo de tempo. Aí depois você vai, dobra o teu joelho, entrega esse jejum e fala: eu tomo posse da vitória. Faça isso. E aqui você vê que Jesus, ele repreendeu aquela tempestade, e ali os discípulos falam assim, olha só o que eles falaram, olha só: e sentiram um grande temor. Olha só, eles temeram, eles falaram: puxa, esse é o Filho de Deus, esse ele é o poderoso mesmo. Sendo que eles tinham visto inúmeros milagres, e aí não estavam na incredulidade. Você conhece a Bíblia, você sabe que Jesus cura, ressuscitou Lázaro, coxo. Você sabe que Jesus veio nessa terra, e muitas das vezes você está duvidando, como eles duvidaram ali. E outra, eles estavam com Jesus. Olha só, e diziam uns aos outros, eles diziam uns com os outros: mas quem é este? Eles falaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? É Jesus, é o Todo-Poderoso, é aquele que ressuscitou Lázaro, que se encontrava 4 dias ali já cheirando mal. Esse é Jesus que curou os 10 leprosos. Esse é Jesus que expulsou demônio, endemoniado gadareno. Esse é Jesus que curou o cego de Jericó. Esse é Jesus que ressuscitou a filha de Jairo. Esse é o Jesus que você tem que crer. Esse é o Jesus que você tem que crer e confiar que Ele está contigo. Toma posse dessa mensagem. Toma posse. Eu não sei qual é a tempestade, eu não sei qual é o problema que se levantou contra a sua vida, mas já caiu por terra. Se você estiver com Jesus no barco, se você estiver com Jesus na tua casa, o problema, ele está resolvido. Toma posse, ô glória!